Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei! Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, quero saudá-lo para nesta última sexta-feira do mês de maio. Sim, última sexta-feira do mês de maio. Nós caminhando, como eu já falava ao longo da semana, e não canso de dizer, estamos finalizando o mês, sim. Hoje é um dos últimos dias do mês, né? Ainda a gente tem, claro, celebrarmos domingo, o último domingo do mês, com a Santíssima Trindade, no qual caminhamos de Pentecostes para a Santíssima Trindade. E com alegria, claro, hoje, sexta-feira, da 8ª semana do tempo comum. Hoje, dia 29, no qual lembro que a sexta-feira é dedicada à Divina Misericórdia e também ao Sagrado Coração de Jesus, né? Então, com alegria, com o devido à devoção e com o devido sentido, vamos iniciarmos esta sexta-feira com a nossa reflexão, iniciando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A nós, irmãos e irmãs, a paz e a fé da parte de Deus o Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos, iniciando hoje, então, com grande alegria, claro, nesta sexta-feira, mas com a devida devoção, como eu falava. Hoje, a liturgia que nos confronta com nossa necessidade de uma fé autêntica, que não se apoia apenas em aparências ou rituais vazios, mas que se traduz em frutos reais de santidade e em uma oração movida pelo perdão. Iniciando hoje pela primeira leitura da primeira carta de São Pedro, capítulo 4, versículos 7 ao 13, nós começamos com São Pedro, que nos coloca diante de uma perspectiva escatológica, convidando-nos a viver o tempo presente com sabedoria, sobriedade e, acima de tudo, amor prático. Para que a nossa oração seja eficaz, São Pedro pede a moderação e vigilância, uma mente dispersa pelas preocupações superficiais do mundo, uma mente dispersa pelas preocupações superficiais do mundo, não consegue sintonizar-se com Deus. Então, para que a nossa oração seja eficaz, São Pedro pede moderação e vigilância, pois uma mente dispersa pelas preocupações superficiais do mundo não consegue sintonizar com Deus. Esta é uma das frases mais consoladoras e desafiadoras da Escritura. O amor fraterno mútuo tem um poder purificador. Quando escolhemos amar e cobrir as falhas dos outros com a misericórdia, Deus também olha para nós com essa mesma generosidade. A hospitalidade deve ser vivida com alegria e sem reclamações. No tempo comum, isso significa abrir espaço na nossa rotina para escutar, acolher e ajudar quem precisa, sem fazer disso um fardo. Cada um recebe um dom específico, seja a palavra, o serviço, a escuta. Qualquer um. Os dons são milhares, né? E deve colocá-lo à disposição dos outros, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Sim, o dom não é nosso. Ele é para o bem da comunidade, é para o bem de nossos irmãos e irmãs. Então, diante das contrariedades da vida,
Pedro nos pede para não nos espantarmos, mas para nos alegrarmos por participarmos do sofrimento de Cristo. Viver o cristianismo no cotidiano, a nossa fé no cotidiano, exige a coragem de gastar os nossos dons na gratuidade do amor de Deus. E o salmo de hoje, o salmo 95, 96, ó Senhor, vem julgar nossa terra. Ou, ó Senhor, vem julgar a terra com justiça, que é um convite ao louvor universal. Anunciamos às nações que o Senhor é Rei. Ele governa os povos com retidão e a criação inteira exulta diante da sua vinda justa e fiel. No Evangelho, então, de São Marcos, capítulo 11, versículos 11 ao 26, esse texto, este Evangelho, traz uma estrutura literária muito específica, onde um episódio explica o outro. A figueira estéril envolve a purificação do templo. Jesus sente fome e aproxima-se de uma figueira. Embora não fosse tempo de figos, ela tinha folhas, o que sugeria que poderia ter frutos temporãos. Não encontrando nada, Jesus diz que ninguém mais coma do teu fruto. A figueira representa uma religiosidade de aparências, bonita por fora, cheia de folhas, mas vazia por dentro, sem frutos. Jesus entra no templo de Jerusalém e expulsa os que vendiam e compravam, derrubando as mesas dos cambistas. O comércio e a busca pelo lucro haviam sufocado o sagrado. Jesus resgata a identidade do lugar. A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, mas vós fizestes dela uma toca de ladrões. No dia seguinte, os discípulos veem a figueira seca até a raiz. Jesus aproveita para lhes ensinar o poder da fé. Tende fé em Deus. Tudo o que pedirdes na oração, crede que já o recebestes, e vos será concedido. Jesus encerra o ensinamento com uma regra de ouro. Quando vos puserdes de pé para rezar, perdoai o que tiverdes contra alguém, para que o vosso Pai que estás nos céus vos perdoe também as vossas faltas. Uma oração nascida de um coração rancoroso é como uma figueira estéril. Tem belas palavras, mas falta o amor. E a pergunta que nos é dada: o nosso coração é o verdadeiro templo de Deus? E que tipo de comércio temos deixado entrar nele? O egoísmo, a busca por vantagens ou o ressentimento? Jesus deseja purificar o nosso interior hoje, para que a nossa vida produza frutos reais de caridade. E somos convidados nesta sexta-feira a irmos além das aparências. A figueira nos alerta contra o perigo de uma fé de fachada. Não basta irmos à missa ou falarmos palavras bonitas se a nossa vida prática, no trabalho ou em casa, não manifestar paciência, honestidade e bondade. Purificarmos o templo interior. Silenciemos o coração hoje. Deixemos que Jesus derrube as mesas do orgulho e da agitação que roubam o espaço da oração e da paz em nossa alma. O poder do perdão na oração. Se hoje nós sentimos que a nossa oração está travada, examinemos
se há alguma mágoa retida. O perdão é a chave que abre as portas do céu, para que as nossas preces deem frutos. Então, iluminados pela misericórdia divina, nesta sexta-feira, rezemos juntos. Senhor Jesus, entra hoje no templo do meu coração e purifica tudo aquilo que me afasta da tua presença. Livra-me de uma religiosidade de aparências que tem folhas, mas não tem frutos. Dá-me a graça de usar os meus dons para servir aos meus irmãos com caridade sincera. E ajuda-me a libertar o perdão a quem me ofendeu, para que minha oração seja pura e agradável a Ti. Amém. Senhor Jesus, entra hoje no templo do meu coração e purifica tudo aquilo que me afasta da Tua presença. Livra-me de uma religiosidade de aparências, que tem folhas, mas não tem frutos. Dá-me a coragem, dá-me a graça de usar os meus dons para servir aos meus irmãos com caridade sincera, e ajuda-me a liberar o perdão a quem me ofendeu, para que a minha oração seja pura e agradável a Ti. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Mãe, de todos os santos e santas, o Deus Todo-Poderoso, na sua infinita misericórdia, possa nos dar a sua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A todos uma abençoada sexta-feira e nos encontramos amanhã com a graça de Deus. Deus abençoe.